e senhores deputados, eu queria agradecer as questões que foram colocadas pelos senhores deputados José Soeiro e Nuno Magalhães. Começar por dizer ao senhor deputado José Soeiro que eu percebi o seu esforço. O senhor deputado estava a ver se me convencia a não votar a favor a vossa proposta de cessação de vigência do decreto do Governo. Dava-vos mais jeito, não dava, senhores deputados? É que, verdadeiramente, os deputados do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista ficaram muito atrapalhados com a posição do PSD, de concordância com a posição deles. É uma coisa notável, senhores deputados, porque os senhores levam isto como uma brincadeira, mas isto não é uma brincadeira, senhor deputado. Aliás, o senhor deputado fala muito do PSD. Eu perguntei-lhe lá de cima para nos dizer o que é que o Bloco de Esquerda diz da ação do Governo. Olha, eu vou-lhe relembrar uma coisa. No dia 12 de novembro de 2015, o Dr. António Costa, Primeiro-Ministro, dizia o seguinte a propósito da solução do Governo. O Governo não terá a indelicadeza de aprovar iniciativas em hostilidade com os partidos que o apoiam. Ó, senhor deputado, foi isto que aconteceu? Foi isto que aconteceu? Foi indelicado, senhor Primeiro-Ministro, com o Bloco de Esquerda? Ou o Bloco de Esquerda tencionava simular uma divergência e estava à espera que fosse o PSD salvar a situação? Pois, senhor deputado, isso caiu por terra, não foi, senhor deputado? Essa é a questão política. Essa é a questão da responsabilização política. Os senhores têm de responder, como tem de responder o Governo e o Partido Socialista. Todos são corresponsáveis, porque este Governo só existe não porque os portugueses o tivessem querido e desejado, mas porque os senhores decidiram por eles, depois das eleições, juntarem os trapinhos e pensarem que isso era um projeto para o país, senhores deputados. E as suas palavras também foram muito elucidativas, porque verdadeiramente os senhores vêm hoje aqui afirmar e confessar que não têm um projeto comum para Portugal. O único projeto que vos une é fazerem oposição ao PSD e ao CDS-PP. Essa é a única fonte de união dessa maioria parlamentar. Mas, senhor deputado, a questão não é só política, é também económica. E o senhor deputado navega em vários equívocos a esse respeito. Porque o salário mínimo nacional, nós defendemos a sua atualização. Se calhar não sabe, mas foram governos do PSD que procederam a 20 aumentos do salário mínimo nacional em Portugal, senhor deputado. O senhor deputado não nos dá lições naquilo que tange a fazer escolhas de reforço do rendimento das pessoas, nomeadamente daquelas que têm rendimentos mais baixos. Agora, o senhor deputado é responsável pelas escolhas que impossibilitam e inviabilizam no futuro que esse aumento possa ser uma realidade. Sabe porque é que nós tivemos de 2010 a 2014 sem atualização do salário mínimo nacional? Por causa das políticas muito equivalentes àquelas que hoje são defendidas do Partido Socialista de 2005 a 2010. Foi por causa disso, senhor deputado. Não foi por falta de vontade. Não foi por falta de vontade. Se o senhor deputado cuidasse de pôr a economia a crescer, se o senhor deputado, em vez de ter os complexos ideológicos que tem, nos quais é acompanhado, quer pelo Partido Socialista, veja bem, quer até pelo Partido Comunista, se não tivesse esses complexos, se não tivesse tido a atitude revanchista de reverter reformas que estavam a surtir efeito na economia e na criação de emprego. Sim, senhor deputado. O senhor deputado não percebeu que nós estamos a crescer menos agora do que crescemos em 2015, senhor deputado? Não percebeu isso? Qual foi a parte que não percebeu, senhor deputado? E sabe que isso tem uma explicação. Foi a política que o Governo e que os senhores impuseram também aos vossos parceiros foi seguindo. Os senhores têm que perceber que desejar mais rendimento às pessoas e às famílias desejamos todos. A questão está quem é que constrói uma solução que sustente isso a médio e a longo prazo. E os senhores são muito populares a defender os aumentos de hoje, mas depois fogem quando têm que assumir a responsabilidade de inviabilizar esses aumentos amanhã. E isso, senhor deputado, devia fazê-lo pensar. O senhor deputado e a sua bancada têm a responsabilidade de apoiar o Governo, mas têm uma responsabilidade maior, que é fazer o país crescer mais, que é fazer a economia ser mais dinâmica, que é criar mais emprego, é ser mais competitivo, é ser mais produtivo. E aí sim, ter verdadeiras condições para defender o que o senhor defende. Porque o senhor defende, e bem, que o salário mínimo nacional
não deve ser subsidiado, não deve ser o Estado a dar à economia aquilo que ela não é capaz de gerar para ter uma política de rendimentos. Mas o Sr. Deputado devia aprender isso e não devia ficar a olhar para que as coisas aconteçam só porque devem acontecer. Não, elas não acontecem assim, Sr. Deputado. É preciso estimular o investimento, é preciso ser atrativo, é preciso focar na economia aquilo que são os fatores de competitividade que mais podem atrair a capacidade dela gerar emprego. E aí, Sr. Deputado, o Sr. Deputado falha o Governo, falha essa maioria, falha o vosso projeto, que afinal de contas é, como lhe disse, apenas e só fazer oposição ao PSD. Muito obrigado, Sr. Deputado.